Na entrevista de hoje eu recebo aqui com muita alegria a doutora Mari Palmeira, ela que é osteopata, tá? Vai falar pra gente os benefícios da osteopatia, quem é que pode, né, se consultar, tudo. Você tem alguma dúvida, pode ter certeza que hoje você vai tirar aqui. Doutora, muito bom dia, que alegria tê-la aqui conosco. E a gente quer saber, doutora, o que é osteopatia? Eu vou ser sincera, gente, eu fui estudar, fui ver um pouquinho o que é osteopatia, né? E me apaixonei, gente. Doutora, por favor, explica pra essa pessoa que está aí em casa assistindo o nosso programa, o que é a osteopatia? Osteopatia é um método de tratamento, né, que foi criado há mais de 150 anos por um médico americano, Dr. Steele. Ele criou esse método porque ele descobriu que o corpo tem a capacidade de autocura. Então, a gente precisa manter o corpo em equilíbrio para que a autocura aconteça. Então, liberando tensões, deixando o corpo livre, o corpo tem essa capacidade de autocura e, consequentemente, esses desconfortos melhorarem. Quem pode, doutora, ir a uma consulta de osteopatia? Essa pessoa que diz, eu estou sentindo uma dor de cabeça, ou o que ela deve estar sentindo, né, para dizer, não, essa é uma pessoa que realmente já tem que frequentar, ela tem que ir a uma consulta de osteopatia. Então, a osteopatia trabalha com todo o público, né? Desde o bebê recém-nascido até adultos, idosos, né? Todas as idades, gestantes. E a partir do momento em que você sente que tem algum desconforto, algo que não está normal, vai desde uma dor de cabeça, uma constipação, a um problema postural, a uma hérnia de disco. Então, a osteopatia tem a capacidade de avaliar o corpo como um todo, descobrir a causa para poder resolver esses desconfortos, né? O problema. Eu sou mãe de duas meninas, doutora, uma de 16 e uma de 2 anos. E ambas sofreram bastante, tanto com disquesia como com constipação, né? Com cólicas. E a cólica, gente, é um terror na vida de qualquer mãe, de qualquer criança, né? Eu digo que é uma fase muito intensa, que assim, a gente vai aos médicos comuns, né? E aí eles passam pra gente remédio, às vezes a gente dá, alivia, né? Mas mesmo assim é um momento muito doloroso na vida do bebê, da vida daquele recém-nascido. E a osteopatia, ela trata, né, doutora, essas enfermidades. Então, muitas vezes, no caso da disquesia, a medicação não funciona. Então, a disquesia, no caso da disquesia, não existe remédio que trate, tá? Porque a disquesia é uma incoordenação que o bebê tem na região abdominal. Então, vem a vontade do bebê fazer cocô ou soltar um pum, ele não sabe o que fazer. Precisa contrair o abdômen e relaxar o assoalho pélvico. Então, o bebê faz aquela força, se contrai, né, contorce muito, fica vermelho e o cocô não sai. E quando o cocô sai, é ralinho. Então, esse desconforto, toda essa incoordenação do bebê é por causa da disquesia, tá? E a disquesia não tem remédio que resolva. Na consulta de osteopatia é feita essa avaliação geral, principalmente nessa região abdominal. São liberados pontos específicos do intestino do bebê, que vão melhorar a mobilidade e a motilidade intestinal. Então, dessa forma, o bebê ele vai conseguir evacuar e soltar pum, né? Com mais facilidade, sem precisar fazer tanto esforço. A gente está no mês de novembro, né, no finalzinho, né, hoje já é 30 de novembro, mas a gente sabe que o mês de novembro é um mês especial aí, onde a gente tem bastante atenção, principalmente aqueles bebês que nascem prematuramente, né? A gente sabe que um bebezinho, ele já nasce, né, vamos dizer assim, na formação, mas um prematuro, ele requer cuidados especiais, não, doutora? Sim, com certeza. O bebê prematuro, né, que a gente chama bebê que nasceu antes de 37 semanas de gestação, é um bebê prematuro. Esse bebê ele precisa ter uma atenção maior. Por quê? Porque é um bebê que vai ter a imaturidade, além da imaturidade do sistema gastrointestinal, né, até no seu desenvolvimento. Então, dependendo de quantas semanas de gestação foi, quanto prematuro esse bebê foi, ele vai precisar de uma atenção diferenciada, estímulos precoces diferenciados, tanto para o desenvolvimento, né, como também a questão dos desconfortos gastrointestinais tendem a ser maiores. Então, o bebê que é prematuro, ele tende a ter mais tensões no corpinho, porque fica um tempo na UTI. É um bebê que não vai ter o primeiro contato com a mãe, né? O bebê nasce e já tem aquele primeiro contato com a mãe, que é de extrema importância para o seu desenvolvimento. Então, o bebê prematuro, ele fica um tempo na UTI. É um bebê que não teve esse contato com a mãe. Ali, ele gera muitas tensões, né? Que ele vai ficar numa incubadora. Então, são bebês que precisam muito da osteopatia, principalmente. Porque é na consulta de osteopatia que vão ser feitas essas liberações, vão ajudar no desenvolvimento desse bebê.
Entende, doutora? Eu estava conversando, tendo um bate-papo com a doutora antes, né, de nós iniciarmos a nossa gravação, e ela estava falando que lá nos Estados Unidos, por exemplo, a osteopata, ela já se faz presente na sala de parto, né? É essencial que essa profissional esteja lá, auxiliando o corpo clínico, né? Assim que a criança nasce, ela vai para as mãos também da osteopata, né, doutora? Então, aqui a gente, infelizmente, uma área da medicina, né, que está sendo aí divulgada agora, né? Nem todo mundo conhece a osteopatia, infelizmente, viu, gente? Então, não é necessário esperar essa criança ter algum sintoma, ter alguma dor, ter algum problema. Assim que ela nasce, ela deveria logo, né, doutora, ir a uma sessão, a uma consulta de osteopatia, não é verdade? Sim, o bebê que tem a oportunidade de ser avaliado logo após o nascimento vai ter um desenvolvimento diferenciado, né? Principalmente aquele bebê que foi prematuro, né? Principalmente aquele bebê que ficou encaixado muito tempo ali, que nasceu com torcicolo. Esse bebê precisa de liberações. Então, o quanto antes esse bebê for passar por uma consulta, forem feitas essas liberações no corpinho dele, ele vai ter um diferencial no seu desenvolvimento. Então, são bebês que vão ter menos desconfortos, vão passar por todas as etapas do desenvolvimento motor no tempo certo, né? Sem pular etapas. Entendi, doutora. E fala pra gente, como é que acontece uma consulta de osteopatia? A senhora vai fazer algumas manobras, né? Que são indolores, né? Porque as pessoas têm medo. Ah, mas meu bebezinho é tão indefeso, tão pequenininho, tão frágil. Não tem dor nenhuma, né, doutora? Nenhuma, muito pelo contrário. Os bebês até dormem durante a consulta, né? Legal. Relaxam tanto que dormem. Então, muitos pais perguntam, mas vai estalar meu bebê? Vai doer, né? O bebê vai sentir desconforto? E eu sempre falo que não. Tá? São feitas essas liberações, são toques muito suaves. Então é por isso que o osteopata não pode atender o bebê, qualquer osteopata, tem que ter a especialização em pediatria, em osteopatia pediátrica, porque a gente fala o seguinte, o bebê não é um adulto em miniatura. A fisiologia do bebê é diferente, né? As estruturas do corpo, então o toque é diferenciado. Todas as manobras feitas no bebê tem que ser muito sutis. Então, não tem estalo, não tem dor, muito pelo contrário, né? O bebê até relaxa, até dorme. Uma sessão agradável, né? Uma consulta até agradável. Aí, nessa consulta, o bebê é avaliado dos pés à cabeça, é avaliado todo o corpinho do bebê. E nessa avaliação, a gente busca essas tensões, né? Avalia o quadril, coluna, mobilidade do quadril, da coluna, do pescoço. O crânio é avaliado com o craniômetro, para saber se tem assimetria craniana. É avaliado também a região abdominal, pontos específicos do intestino, para saber se tem alguma tensão ali que possa estar influenciando para esses desconfortos. Então, a gente, né, trabalha no corpo todo. Você estava me falando até agora há pouco, doutora, que, por exemplo, dentro da barriga da mamãe, né, o bebê fica meio que desconfortável, vamos dizer, porque o ambiente é pequenininho, né, assim que ele vai crescendo, e às vezes ele fica ali, né, apertadinho. E por isso, alguma dessas tensões são geradas, né? Exatamente. Então, o que acontece muitas vezes é que o bebê fica encaixado, muitas vezes não na posição ideal. Tem bebê que fica sentado dentro da barriga da mãe, onde já era para estar na posição cefálica. Isso gera mais tensões ainda. São bebês que vão ter bloqueios de quadril, displasia, muitas vezes, tensões nessa região torácica, então torcicolo. São bebês que vêm com muito mais tensão. Entendi. A doutora trouxe até uma bonequinha, né, pra gente, pra mostrar um pouquinho, gente, pra demonstrar um pouquinho como é que funciona. Aqui Primeiro, a gente tem o crânio. As pessoas têm muita dificuldade em entender o que é uma simetria craniana, né? Eu sempre explico, o crânio do bebê quando nasce, ele é muito molinho, ele ainda é formado por um tecido cartilaginoso que ainda vai virar osso. Então a posição em que o bebê é colocado para dormir é de extrema importância para a gente poder evitar uma simetria. Então, o bebê que fica só para um lado, ele vai ter esse ladinho mais achatado. E aí o crânio vai se desenvolver de uma maneira assimétrica. Isso vai gerar várias repercussões no corpo do bebê, tá? Então, o certo é o bebê dormir nos primeiros dias de vida, né? Primeiros meses. Se o bebê dormir, você vai colocar no berço, barriga sempre para cima e alternando os lados do pescoço. Uma vez o pescocinho para um lado, ele vai dormir aquele primeiro sono, acordou, mamou, vai colocar de novo, já colocar para o outro. Porque o crânio vai crescer para esse lado, vai crescer para esse e vai crescer de uma maneira simétrica, tá? Bebês que ficam muito tempo só para um lado, vai ter o lado do crânio achatado, que é a assimetria craniana de plagiocefalia. Bebês que ficam muito tempo só de barriga para cima reto,
tem aquele achatamento na parte posterior do crânio, que é a braquicefalia posicional. Então, não é interessante o bebê ficar muito tempo de barriga para cima, nem somente para um lado. O bebê tem que estar sempre em diferentes posições. E durante o dia, ser estimulado de bruços, né, que a gente chama de tummy time, que é um dos estímulos mais importantes para o desenvolvimento de um bebê, que é aí que o bebê vai fortalecer o pescoço, a coluna, vai evitar essa assimetria craniana e vai ajudar no desenvolvimento motor. A gente vê, doutora, assim, algumas crianças de uma idade até 1, 2 anos, usando aqueles capacetes, né? Justamente por alguma deformação craniana, né? Talvez se essa mãe ou se essa criança tivesse experimentado uma consulta osteopata, não precisaria chegar, né, a esse ponto. Com certeza. O capacete, que é a órtese craniana, só é indicada em bebês que têm esse tipo de assimetria craniana que não corrigiu até 6 meses. Então, o bebê que vem antes do 6º mês e passa por essa consulta, né, e por essas liberações no crânio e segue essas orientações que são passadas no consultório, evita usar o capacete. E o capacete é uma opção para tratar a assimetria craniana, só que o capacete custa R$15 mil. Muito em torno. caro. E a maioria das famílias não tem condições de colocar. Então, os bebês crescem com essa deformidade. Tá vendo, gente, a importância de uma consulta. Inclusive, olha, eu vou deixar aqui o arroba da doutora, osteopata Mari Palmeiras, né? Você pode entrar lá no Instagram e acessar lá os conteúdos muito bom da doutora, entrar em contato com ela, né, doutora, para marcar uma consulta. Ela vai esclarecer suas dúvidas e com certeza você vai amar. Doutora, a gente está falando aqui especificamente, a gente está dando ênfase, né, à osteopatia infantil. Mas não só são as crianças, né, que podem ir a uma consulta osteopata. Adulto, melhor idade, todas as idades, na verdade, elas podem ir e aliviar as suas tensões, né? Sim, com certeza. A osteopatia ajuda, né, desde o recém-nascido até o idoso. Então, dependendo da queixa, o osteopata, eu estava até falando para você, é como se fosse um mecânico do corpo humano. Então, a gente vai avaliar o corpo, né, do paciente, dos pés à cabeça, para tentar buscar a causa inicial para aquele problema. Então, hoje eu me especializei em pediatria, atendo bebês, atendo crianças e também atendo gestantes. Então, meu público hoje está voltado, né, para crianças e gestantes. Mas tem vários osteopatas aqui no estado que atendem adultos. Eu sempre encaminho, né? Mas assim, tem muitos benefícios. Se você tem dor articular, hérnia de disco, constipação, vai desde, por exemplo, mulheres que têm dificuldade para engravidar. Muitas vezes pode ser uma tensão ali no útero ou ovário. A osteopatia avalia, libera tensões e muitas vezes facilita, né, uma fecundação. Olha só, gente, que legal, que importante. Doutora, amei lhe conhecer, amei conhecer um pouco mais da osteopatia, porque infelizmente eu não conhecia, né? E assim, amei verdadeiramente. Se você quiser o contato da doutora, tá aí, osteopata Mari Palmeira. Procura ela, se inscreve lá no Instagram, tá? Começa a seguir ela. Precisou, contata ela lá, tá? Pega o telefone para marcar uma consulta, mas você vê, gente, tudo é você saber, você ter esse direcionamento, você abrir a mente, né, para ter o conhecimento. Muitas coisas podem ser evitadas. Doutora Mari, muito obrigada, agradeço de coração, que Deus abençoe você e tá convidada para uma próxima, viu? Amém, eu que agradeço o convite.